amigos. Que Jesus esteja sempre em nossos corações. Estamos sempre falando, continuando falando, batendo na mesma tecla. Os médios, a mediunidade, seus problemas, como cuidá-los, como tratá-los, como fazê-los. Estamos embaixo dos conselhos, das palavras de Dona Matisse, por meio de perguntas e respostas. Por aí, quem tiver interesse em aprender alguma coisa, que siga-me. Primeira pergunta. Há fundamento na explicação de que certos centros espíritas ou terreiros são protegidos pelos espíritos trevosos? A Matisse. Pois, se os espíritos da sombra perseguem e tentam aniquilar os centros espíritas onde prevalece o Evangelho do Cristo, é óbvio que eles prestam seu apoio e incentivam todos os esforços, reuniões, agremiações espiritistas ou de umbanda, onde os conceitos espiritualistas possam ser deformados e ridicularizados. Deste modo, os mentores do astral inferior recomendam aos seus tutelados que assistam os trabalhos mediúnicos de baixo nível moral, onde a tolice, o ridículo, a vaidade e o interesse mercenário constituem um verdadeiro desserviço à linhagem iniciática do Espiritismo. Acresce ainda que muitas criaturas adulteram as funções da mediunidade, entregando-se a trabalhos anímicos da Umbanda, semeando sandices e truncando a realidade espiritual à guisa de serviço mediúnico superior. As comunidades do astral inferior fazem o seu estacionamento nos centros espíritas e terreiros, nos quais só domine a ansiedade do fenômeno espetacular em vez da autorredenção. Ali estiola-se o espírito de iniciativa, desvirtua-se o discernimento espiritual e cresce o descuido para com a responsabilidade espiritual do ser. Em geral, os espíritos atribuem aos sacerdotes católicos desencarnados a primazia de desmanchar os centros ou reuniões espiritistas. Isto tem fundamento? Não há dúvidas que existe do lado de cá um grande movimento sustentado pelo clero romano, no sentido de tolher as atividades do espiritismo, e trata-se de iniciativa comandada pelos maus sacerdotes. Isto é porque aqueles que na terra já viveram vida corrupta e censurável no seio dos próprios templos foram homens em que, em vez de cumprir com dignidade os propósitos assumidos para com a Igreja Católica, só buscaram no mundo os gozos e os benefícios ilícitos, protegendo-se pela santidade das vestes sacerdotais. Quando encarnados, foram prejuízos vivos contra a própria comunidade a que pertenceram, porquanto desmentiam o trabalho santificado e útil das almas excelsas que cumpriam seus votos religiosos sob a inspiração do Cristo.
A Igreja Católica não é responsável por esses trânsfugas que no além-túmulo continuam a macular suas vestes sacerdotais em perseguição ao espiritismo, pois é dessa mesma igreja que surgiram as figuras sublimes de um Francisco de Assis, Vicente de Paula, Teresinha de Jesus, Dom Bosco, Antônio de Pádua, Padre Damião e outros, cuja vida foi um hino de beleza e amor ao próximo. Como um rótulo não modifica o vinho azedo e o hábito não faz o monge, esses maus padres seriam perversos, ambiciosos ou imorais em qualquer setor da atividade humana que se devotassem. Deste modo, eles sempre estariam operando no lado de cá, não somente contra o espiritismo, mas também contra qualquer instituição espiritualista que se devote a melhorar o padrão espiritual do homem. Em verdade, a classe sacerdotal, indigna do próprio templo religioso em que conviveram na terra, possui no espaço vasta agremiação e movimentos destinados a destruir na crosta qualquer esforço de caráter espiritual superior. Dirigem-nos os gênios maus das trevas e atacam qualquer reunião ou centro espírita que lhe facilite o ensejo demolidor. Infiltram-se nos seios dos trabalhadores descuidados e solapam as bases sadias das atividades construtivas, procurando incentivar a vaidade e promover a confusão entre os seus participantes. Quando logram comandar algum organismo mediúnico menos vigilante, destacam-se pelas comunicações pomposas e pela verborragia oca, apresentando-se com o nome de homens famosos ou de criaturas santificadas. Inescrupulosos, sarcásticos e por vezes inteligentes, de longo tirocínio no campo da astúcia, eles conseguem infiltrar-se entre os espíritos neófitos, que ainda se entusiasmam pelo fenômeno muito antes de buscarem a sua modificação espiritual. Quando logram estabelecer a discórdia, a desconfiança e o choque personalístico entre os membros de uma agremiação espírita, então eles a destroem, depois de rompida a segurança espiritual mantida pelos protetores do alto. Qual é a forma que os espíritos benfeitores comprovam a boa ou a má concentração dos espíritas nas suas reuniões medianímicas? Porventura, os pensamentos se fotografam no ar ou em torno de si mesmo? As criaturas humanas emitem raios de luzes tão intensas e tão débeis conforme lhes seja a natureza dos pensamentos e dos sentimentos. Durante as palestras, cujo assunto é inferior, fecenino ou agressivo, as auras dos homens tingem-se de cores escuras que vão desde o vermelho sanguíneo, o verde ardósia, o cinzento lioso, até o preto,
depressivo. No entanto, seu assunto em foco é de ordem elevada, no qual se conjugam os princípios elevados dos espíritos. Então fulguram cintilações luminosas dos seus autores e atrai para junto deles as entidades que procuram o contato humano, no sentido de ampliar o serviço do Cristo no orbe terráqueo. Em consequência, as pessoas que se reúnem em torno de uma mesa espírita, com o objetivo de efetuar um trabalho mediúnico, espargem suas luzes conforme seja seu caráter espiritual, porquanto o volume de sua luminosidade corresponde exatamente ao grau de sua natureza psíquica. A conexão de luzes que se faz entre as irradiações das auras de todos os participantes também compõe uma aura de força ou de segurança espiritual, baseada no grau e na capacidade espiritual de concentração, enquanto se estabelece uma corrente de força impregnada de elementos vitais e magnéticos dos presentes, que em seguida casam-se aos fluidos dos espíritos desencarnados. Produz então a emanação fluídica terapêutica, que beneficia, suaviza, mitiga o sofrimento dos próprios espíritos sofredores ali presentes. É evidente que as pessoas corruptas, de mau viver, vítimas das paixões escabrosas, não conseguem manter o tônus vital necessário para sustentar uma concentração de boa estabilidade mediúnica. Em tal caso, as comunicações dos espíritos não se efetuam com a devida exatidão, mas deixam dúvidas e desconfianças tanto pelo excesso de animismo dos médiuns, como em face do nível espiritual de quem as efetua. E assim, terminando por hoje, votando breve.